Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje com alguns recados. Bom, lembrando, dos estudos da casa, tá? Nós temos, nas segundas as palestras e após os passes. Na terça-feira nós temos um bate-papo, a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse estudo ele é online. Quem tiver interesse em acompanhar, pode entrar em contato ou comigo ou com a Tânia, tá? Para que a gente possa dar o acesso aí do encontro, que é um encontro virtual, tá bem? E nas quintas-feiras também nós temos o estudo, do livro Céu e Inferno, que está sendo bem aproveitado, bem orientado, pelo Acácio, pela turma aqui. E a gente vê, que o interesse está aumentando. Então é bom a gente vir conhecer o que é realmente a doutrina espírita, porque é só assim que a gente vai quebrar, alguns mitos acerca da doutrina, tá? E também nos sábados nós temos as atividades aqui com as crianças da evangelização infantil, a juventude espírita, tá? E também os adultos, que tem o estudo doutrinário também, tá bom? Das 9 às 10h30 da manhã. Quem tiver interesse pode vir, a gente orienta aí, cada um no seu grupo, tá bom? Estão todos convidados. Bom, hoje nós temos a palestra com o Nilo, que fará aí uma reflexão bem interessante a respeito, de graça, o que de graça receber. E a gente vê aí o quanto que Jesus ensina a respeito, até do uso da mediunidade e outros recursos também que o que nós recebemos de dom, os dons devem ser, trabalhados, tá? E nós teremos também em outubro, dia 22, o nosso encontro AMO, que é o encontro das 3 casas espíritas, aqui de Pirassununga. É o Amigos da Luz, que é uma casa que está em Analândia, mas que nasceu daqui. O Missionário, a nossa casa aqui. E também o Obreiros do Bem. E esse encontro ocorre uma vez por ano, e durante a pandemia nós ficamos afastados, nós não pudemos realizar o AMO. Então a gente está retornando esse ano com o Edson Assunção, um importante estudioso da doutrina espírita, e é um seminário, vai ser no sábado à tarde, tá? E a gente vai fazer as divulgações, já a semana que vem a gente vai estar divulgando os cartazes, tudo, tá? E quem tiver interesse em participar, venham, porque é uma tarde, vai ser aqui. O último, que nós fizemos em 2019 foi aqui também. E a gente vai voltar, aqui no Missionário, para que as outras casas também, daí o ano que vem, os anos seguintes, a gente faz esse rodízio de locais, porque são as 3 casas, tá? Bom, é isso aí, os recados da noite de hoje. Vamos, meus irmãos, nos sintonizando com a espiritualidade amiga que nos assiste. A Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, podendo refletir a respeito de suas palavras, de sua mensagem, buscando compreensão, assimilar a mensagem trazida para a nossa própria evolução moral e, principalmente, reconhecer no Evangelho de Jesus o objetivo maior que temos todos na nossa evolução íntima, nas nossas mudanças
de comportamento. Porque é só assim que conseguimos encontrar os tesouros do bem dentro de nossos corações. Que tenhamos todos uma noite acolhedora e principalmente na fraternidade de todos nós aqui. Que assim seja. Nilo. Uma boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer nós estarmos aqui para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho, né? O código de ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos trouxe para nos auxiliar, como a Andréia falou aqui, na nossa evolução, na nossa elevação. E hoje nos cabe aqui falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é um capítulo pequeno, a gente condensou numa palestra só, né? E são 4 tópicos, né? O capítulo 26 é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ou dai de graça o que de graça recebestes, depende aí da tradução. E ele tem 4 tópicos: dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. As 3 primeiras aqui são mensagens dos evangelistas, que Kardec depois faz um pequeno comentário, e mediunidade gratuita é um relato de Kardec sobre a mediunidade em si, né, que nós vamos colocar aqui também na noite de hoje. Não é uma mensagem dos evangelistas. Mas para nós começarmos, nós vamos começar aqui pela sequência mesmo do dom de curar, né, que é uma passagem, aí eu vou ter que brigar agora, tirar o óculos, que não tem jeito, né? Uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Deixa eu ver aqui que eu estou brigando com isso aqui. Né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebidos, né? Disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. É uma coisa interessante. A mediunidade, ela é inerente a todas as pessoas possuem. Só que nem todo mundo consegue desenvolver, consegue perceber a sensação, a presença dos espíritos. E aí a gente dá a essas pessoas que têm essa sensibilidade de sentir os espíritos, de uma mediunidade mais aflorada, né? Uma mediunidade em si. Mas todos nós temos, e ela pode ser trabalhada e pode ser desenvolvida. Mas nem todo mundo ela é saudável desenvolvê-la, né? Então, por isso que ela já vem as pessoas mais necessitadas, mais diretamente ligadas a isso, né? De uma forma mais ostensiva, mais presente. E o que ela tem a mais? Uma ferramenta para nós trabalharmos. Aquele que possui mediunidade, a única coisa que ele possui é uma ferramenta a mais para trabalhar. Ou seja, menos desculpa para ficar à toa. Uma oportunidade a mais, uma ferramenta a mais de trabalho, uma ferramenta a mais para poder colocar no dia a dia. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Aqui está falando dos apóstolos, dos discípulos aí do Mestre, né? Todos eles possuíam a faculdade. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem, e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhe que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Se nós formos ver lá no Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, tem lá o poder do perdão, o poder da fé, desculpa, né? Que tem lá e Jesus chegando em um determinado lugar, né? Um pai vai lá falar com Jesus que ele tinha um filho que era lunático e que muitas vezes se jogava no fogo e muitas vezes se jogava na água, e que ele havia apresentado o filho aos discípulos e os discípulos não conseguiram curar
né, o seu filho. E ele pede a Jesus, então, que cure o seu filho. E Jesus, então, responde, raça de víboras, né, até quando ficarei aqui com vocês? Até quando, né, vou cuidar de vocês? Aí fala, traga-me cá o menino. E ele ordena que o demônio saia do corpo, ou seja, um espírito que estava ali perturbando o espírito inferior, e o espírito sai e vai embora. E aí os discípulos então chegam para Jesus, né, reservadamente, e falam, mestre, por que não podemos nós expulsar esse demônio, tirar esse espírito da criança? Aí ele fala, por causa da vossa incredulidade. Na verdade, foi um modo delicado de falar, pela falta de capacidade de vocês, entendeu? Pela falta ainda de evolução espiritual, de evolução de condição moral. Porque muitas vezes um espírito, ele é atrasado, ele é mau, mas ele é inteligente. Ele não é um espírito, a gente imagina que espírito mau é espírito sem inteligência. Não, muitas vezes são extremamente inteligentes. O que não está desenvolvido neles ainda é o senso moral, o senso de praticar o bem, o senso de ajudar, mas utilizam a inteligência e a capacidade para o mal, né? E muitas vezes, diante desse espírito inteligente, se nós não tivermos inteligência e principalmente moralidade para lidar com eles, nós não vamos conseguir, né? Então, é essa forma. Mas outra coisa importante que Jesus faz aqui, não faça disso um comércio, não faça disso uma especulação e nem um meio de vida. Ou seja, não use a mediunidade como meio de vida. E aí depois nós vamos entrar em preces pagas. E é engraçado que quinta-feira a gente falou sobre o purgatório aqui no estudo do Céu e Inferno, e conforme o pessoal falava, eu ia analisando, que é exatamente isso, né? Nós falamos tanto, né, Cecília, de preces pagas, né? Porque o cristianismo, ele vem lá do judaísmo, né, que tem ali o céu e o inferno. Então, no começo também ficou assim. Aí, se você faz o bem, você vai para o céu. Se você faz o mal, você vai para o inferno. Aí, aquilo que o senhor Cássio falou aqui, mas se eu fizer um mal pequenininho, eu vou para o inferno, igual a quem fez um mal grande? Se eu não tenho direito de ir para o céu, ou eu vou para o céu com um mal pequenininho, e aqueles que não fizeram mal, só fizeram bem, eu vou ter o mesmo direito que eles? Né? Com a medida do tempo que a inteligência foi se desenvolvendo, né, as pessoas começaram a entender, como é que pode uma pessoa que fez um mal pequeno ir para o inferno igual uma pessoa que fez um mal gigantesco? E como é que pode uma pessoa que fez um mal pequeno ir para o céu com alguém que só fez o bem? Aí a igreja criou o purgatório, no meio do caminho, onde você fica ali no limbo, esperando que alguém ore por você, né, Cecília? Para que você saia de lá. Você não consegue sair por seus próprios méritos. Se você falar, alguém tem que orar por você. Isso virou um problema de preces pagas, de se pagar preces para que outras pessoas, um ente meu morreu, ele não foi bom a vida inteira, mas também não foi tão mal, então ele está no purgatório. Então, para ele sair do purgatório, eu vou ter que fazer prece para ele. Então, vou pagar para a prece, né? E aí, olha o que ele nos coloca. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, ou seja, aos discípulos e ao povo, ou seja, eu tenho o povo como testemunha que ele falou para os discípulos o que era para fazer, e ao mesmo tempo servia para o povo aquilo ali que ele estava falando. Precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Ou seja, precatai-vos, tomai cuidado com os escribas. Os escribas eram, no começo, escriturários de Roma. Depois passou a ser todo aquele que falava sobre o evangelho lá dos judeus, da Torá, né, dos 5 livros, nas igrejas. Ou seja, os palestrantes de hoje, né? Mais ou menos isso. Né? Ou seja, nós estamos aqui interpretando aquilo que alguém escreveu, aquilo, né, que alguém falou. Né? Então, eles faziam mais ou menos isso. Eles liam as escrituras, ali os 5 livros da Gênese, que compõem a Torá, e explanava para o povo aquilo que eles entendiam. E ele fala, tomai cuidado com eles, porque eles gostam de passear com longas túnicas. O que seria isso, passear com longas túnicas? Se a gente imaginar, a túnica na época era a roupa mais elegante que existia.
É hoje andar de terno e gravata todo bonitinho, todo arrumadinho. E isso quer dizer o quê? Tomar cuidado com os que se preocupam com a aparência exterior e não com a interior, né? Então, longas túnicas cuidado com aqueles que só se preocupam com o que está por fora, em se mostrar serem bons e não em serem bons realmente, né? Que gostam de ser saudados nas praças públicas, ou seja, aqueles que vaidosos, que gostam de ser vistos, que gostam de ser lembrados, né? Que gostam de ser admirados. E isso se torna até um vício, tanto que a gente vê muitas vezes, principalmente artistas que trabalham no velho, quando eles ficam meio no ostracismo, meio perdidos, eles entram meio que em desespero, porque querem aparecer, querem se mostrar e não conseguem, entendeu? E tem muitas pessoas que são assim, a pessoa está sempre ela em evidência. Aquele ditado, falem mal, falem bem, mas falem de mim, entendeu? Então, eu sendo o centro das atenções, não importa se é bem ou mal. Isso é pura vaidade da pessoa. De ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Primeiros lugares aqui não é ocupar o assento físico aqui na frente, mas é aqueles que gostam, que exibem um orgulho, que gostam de sempre estar à frente de tudo. Em tudo ele é melhor, em tudo ele é o primeiro, né? Eu sou melhor, então, tanto nas sinagogas, ou seja, nas casas religiosas, quanto nas festas, pode ser qualquer lugar. Ele quer sempre ser o melhor, quer sempre ser o primeiro, né? E isso exalta o quê? O orgulho, né? A pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Esses receberão condenação mais rigorosa. Disse também Jesus, não façais vos paguem as vossas preces. Ou seja, ele fala para os discípulos, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Ou seja, se aproveitam da fragilidade das pessoas. A pessoa normalmente quando vai em uma instituição religiosa, seja ela um centro, uma igreja protestante, uma igreja católica, ele muitas vezes ele está fragilizado, ele está em busca de algo que possa lhe completar, que possa lhe ajudar. E muitas pessoas que cuidam desses locais de forma inescrupulosa aproveitam dessas pessoas, tiram proveitos, tiram bens materiais, pessoas que se preocupam. Por que ele fala aqui das viúvas? Porque na época de Jesus, quando uma mulher ficava viúva, ela ficava perdida, que ela não trabalhava, ela não tinha assistência, ela não tinha nada que o ajudasse, entendeu? Ela ficava ali, então as pessoas se aproveitavam disso, da fragilidade daquela pessoa, e muitas vezes não era para ajudar, era para tomar o que ela tinha, para tomar o que o outro tinha, né? Para poder ali surrupiar, ou seja, a preocupação pura e simples com a matéria. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração, né? A prece é algo que sai do coração. Colocar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Se eu pedir para alguém orar por mim, né, você ora no meu lugar, né? Não que alguém ore por mim, é assim, eu estou precisando de prece, você pode me ajudar, pode orar por mim? Mas eu falo assim, eu preciso orar, mas eu não tenho tempo, então vou pedir para alguém, Reinaldo, você pode orar por mim, por favor? Eu estou precisando orar, mas eu estou sem tempo. Faz um favor, ora por mim, né? Ora para mim, né? Então, isso é como se fosse assalariar. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento proporciona a soma que custe. Mas eu vou te pagar. Eu te pago para você orar por mim, né? E não tem gente que paga, e antigamente não se pagava para orar, né? Até mesmo para chorar, né? Nos cemitérios, as carpideiras, né? Que eram pagas para ir lá chorar, para falar que o defunto era alguém muito querido, muito amado, a família odiava ele, então pagava alguém para poder chorar, para falar que a família adorava, né? É mais ou menos assim. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? Se é necessário muitas palavras, uma prece longa, aquele que não pode pagar, então a gente não vai fazer?
Isso é falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Se uma só basta, por que então cobrá-las? Isso é prevaricação. Ou seja, isso é mentir, né? Quem leu o livro Senzala, quem leu o livro Senzala aqui? Deve estar lembrado da prece que aquele escravo fazia, né? Que era um senhor já de idade, que não trabalhava mais na roça, e que ele saía de manhã, todo dia de dentro da senzala, chegava no terreiro e falava: Pai, estou aqui. Lembra? Era a oração dele. E ali eles falam que ele movia tanta energia, ele tinha tanta fé, tanta certeza, né, de que ele estava se dirigindo a Deus, que Deus estava olhando por ele, que ele movia uma energia gigantesca, que era uma das preces mais sinceras que era levada a Deus, simplesmente dizendo: Pai, estou aqui, né? Então não precisa muitas palavras, precisa o sentimento. Deus não vende os benefícios que concede. Isso é coisa importante. Deus não vende benefício. Não tem por que a gente pagar por benefício. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Como é que alguém pode cobrar para fazer alguma coisa se ele não tem como, se ele não é nem distribuidor das bênçãos de Deus? Que quem distribui as bênçãos de Deus é somente Deus mesmo. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça e da sua misericórdia se solicite a uma soma de dinheiro. Não é possível que Deus fale: só vou fazer se você me pagar, se você tiver dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a sua justiça, a bondade e a clemência ficariam em suspenso. Quer dizer, se eu não posso pagar, eu não vou ser assistido. A razão e o bom senso, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre e para o rico, né? É impossível que Deus vá cobrar de alguém, né, que se pague por um benefício, um perdão, uma assistência que ele possa fazer. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Se eu paguei o Reinaldo, eu não preciso esquentar a cabeça com orar. Quem tem que orar é o Reinaldo agora. Aí o Reinaldo me cobra R$1.000 para pagar, né? Aí ele vem uma coisa mais interessante aqui. Se me der R$1.000, eu oro por você. Eu, toma os R$1.000. Né? Tá me subornando, mas tudo bem. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Se eu pagar o Reinaldo, ele vai se interessar realmente para eu pedir para ele orar por alguém que eu queira? Qual o fervor desse terceiro? Quando ele delega o seu mandato a outro, por exemplo, eu posso falar, o Reinaldo fala: você me dá R$1.000 que eu oro por você. Aí eu dou R$1.000, ele chega para Cecília: Cecília, o Nilo me deu R$500 para orar por ele, mas eu não estou tendo tempo. Você quer R$500 para orar por ele? A Cecília: me dá R$500. Aí ela fala: eu não vou orar não. André, quer R$200 para orar por Nilo, que ele me deu R$200, mas... Né? Aí, André, eu peguei 200 para pagar 50 para sua casa. Sua casa, R$50, sua casa não tem nada para fazer, sou aposentado, estou tranquilo. Dá R$50 aí que eu oro para o Nilo. Orei para o Nilo, tá bom? Aí, pronto. Que sentimento se leva com isso? Nenhum. Né? Nenhuma pessoa que vá pagar vai fazer isso. Né? Então, esse é um problema de se pagar as preces. E aí a gente vai entrar uma coisa interessante, talvez aí quem tenha mais conhecimento da Bíblia em si, mas que eu me lembre exatamente, é o único ponto onde Jesus agiu de forma mais direta. Ele falava muito, ele era severo, ele muitas vezes impunha, mas que é a única passagem que eu me lembre dele
agir de forma física, quando ele fala ali dos mercadores expulsos do templo, onde ele chega, né, no templo em Jerusalém, e eles estão lá naquele comércio lá dentro, né, de cambistas, de venda de pombos, de uma série de coisas, né, e ele expulsa os vendedores e os compradores de dentro do templo, né? Então ele fala assim: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. Que eu me lembro, é a única passagem que se vê falar de Jesus fazendo alguma coisa desse tipo. O restante que ele fazia era na base da conversa mesmo. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E todo mundo ficava admirado da sua doutrina, então os sacerdotes eles ficavam com medo das atitudes de Jesus. E aí o Kardec nos comenta: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o perdão, nem a entrada no reino do céu. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço, né? Deus expulsou ali, ninguém tem o direito de traficar com coisas santas. Ou seja, não há como a gente cobrar por uma pessoa que nos solicite ajuda, por uma pessoa que fala assim: poxa, vocês podem orar por mim, eu estou precisando de ajuda. Sim, mas tem uma coisa muito importante, é preciso que a pessoa também se disponha a orar, a ajudar, né? É uma coisa que se fala muito engraçado, mas é uma verdade. Me ajuda a te ajudar. Que muitas pessoas pedem ajuda aos outros, mas só deixa para os outros. A Sueli Calda Schubert, ela tem um livro chamado Obsessão, Desobsessão, que é fantástico. Ela faleceu, acho que em maio do ano passado, de 2021. Eu e a Marlise tivemos a oportunidade, não sei se mais alguém aqui assistir uma palestra dela em Araras, se eu não me engano, no Centro Maria de Nazaré, em Araras. Fantástica a palestra que ela fez sobre reunião mediúnica. Eu não lembro, não vi alguém gravando a palestra na época, mas é uma palestra que se gravou, é uma palestra que se vale a pena assistir. E ela tem nesse livro Obsessão, Desobsessão, ela conta uma coisa interessante, que ela fala assim que a pessoa muitas vezes com problema, ela chega na casa espírita, procura ali o atendimento fraterno, aí fala que quer falar com o presidente do centro. Vai lá com o presidente do centro: ó, Reinaldo, eu estou com um problema assim, 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 assado. Aí procura um médico, conversa com o médico: ó, estou com um problema assim, assim, assado, tal, não sei o que, você pode me ajudar? Aí a pessoa sai dali: pronto, já contei o meu problema para o presidente do centro, já contei para o médico, agora o problema é deles. Eles que resolvam o meu problema. Ela coloca, é exatamente assim. Muitas pessoas levam o problema para os outros e, ó, já passei meu problema para vocês, agora vocês que se virem para resolver o meu problema. E a pessoa não quer se ajudar, a pessoa não quer ela resolver o seu problema, ela quer que os outros resolvam por ela. E aí nós vamos entrar na parte que o Kardec nos fala sobre mediunidade. Ele fala aqui de mediunidade gratuita. Ele fala assim: os médiuns atuais, isso lá na época de Kardec, o que não é diferente também dos médiuns de hoje, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Como eu disse, todos nós temos a mediunidade. Alguns a desenvolvem, outros não, né? Aliás, não se desenvolve mediunidade, se educa mediunidade, né? Mediunidade é uma questão de educação, de conseguir perceber, de conseguir sentir a presença dos espíritos. Isso requer um certo esforço, um certo treinamento, uma certa capacidade.
Receberam então o dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem dos seus trabalhos pessoais. Ou seja, são palavras que vêm dos Espíritos, isso não pertence aos médiuns. Então o médium não tem direito de cobrar sobre a sua mediunidade, né? Isso é claro que quando existe um livro que é psicografado mediunicamente, ali existe todo o envolvimento de se encadernar, né, de se publicar, todo um processo de distribuição é diferente. Mas, por exemplo, ninguém nunca viu o Chico cobrar por psicografar uma carta de um filho de uma mãe, né, de um pai, né, que foi lá se manifestar, e alguém que foi um filho que foi procurar ali uma carta dos pais, um auxílio, né, de forma alguma, né. Desculpa, eu me perdi aqui. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, ou seja, dos que choram, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. A mediunidade não tem privilégio. Muitas vezes a gente fala assim: puxa, tem uma pessoa ali que ela é totalmente louca, translocada, ou uma pessoa indigna, mas ela tem mediunidade. Por que Deus permite? Porque talvez Deus tenha dado a ela uma ferramenta a mais para ela trabalhar. E ela está perdendo uma oportunidade a mais. Quanto mais opções nós temos para trabalhar e menos nós trabalhamos, pior para nós. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça. Os espíritos superiores, eles têm verdadeira ojeriza a alguém, aos interesses pessoais, sejam eles quais forem, né? Então, ele precisa de pouquíssima coisa para que eles se afastem, né? Até mesmo no livro dos médiuns, nós vamos ver lá que quando nós estamos aqui na situação de encarnados, nossos protetores, os espíritos superiores, eles nos auxiliam, eles nos assistem e eles insistem conosco para que sigamos o caminho do bem. Se nós nos desviamos, eles se afastam. Por quê? Porque eles falam assim: bom, se ele não quer ouvir o que eu tenho, as minhas sugestões, não quer o meu amparo, eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais a quem ajudar. Agora, os espíritos inferiores, esses nos sugerem, nos insistem e persistem. Por quê? Porque eles têm tempo. Então, eles não conseguem auxiliar os outros. Então, aquele que abre brecha para ele, opa, é esse que eu vou atacar até quando eu puder. E aí, às vezes, fala muitas vezes aqui, tem uma coisa aqui que foi colocada, né, de expulsar os demônios, como Jesus expulsou aqui o demônio do lunático, lá do menino. Hoje em dia é muito complicado. Isso aqui, você não há como você expulsar, porque se você expulsa, é como se você pegar uma pessoa que mexe com a outra e você vai lá e bate nessa pessoa. Você chama alguém e fala assim: porque aquele cara ali, ele está me atrapalhando, vamos bater nele? Eu sou mais fraca do que ele, mas eu arrumo companhia e vou lá e bato. O dia que ele me pegar sozinho, ele vai me bater mais forte, ele não vai só mexer. Aí agora eu vou descontar. Então, o essencial é você educar, é você explicar, é você ensinar. Mas você tem que ensinar os dois lados. Você tem que educar os dois lados. Porque se você consegue orientar o espírito e afastá-lo, e a pessoa que está perturbada não modifica suas atitudes, vai aparecer outro. Vai aparecer outro que tem outro com um problema e que vai se alojar ali. Porque o problema está em quem está abrindo
acesso a esses espíritos. Se a gente não abre acesso a eles, eles não vão nos perturbar. Mas se a gente abre acesso, a gente pode tirar um. Continuou com o acesso aberto, vai entrar outro. Aquilo que a gente fala, que ele fala da casa com a porta aberta, né? Se a porta está aberta, né, e a gente consegue convencer um que está lá dentro a não entrar e não invadir, não roubar, e ele vai embora, mas a porta está aberta, daqui a pouco vai passar outro que vai entrar e, opa, aqui está fácil de entrar e de roubar. Então é preciso que a gente feche essa porta. Os espíritos levianos, mentirosos e brincalhões, e toda a serva de espíritos inferiores nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Se a gente for lá na escala espírita, isso aqui está um pouco naqueles espíritos pseudo-sábios, né? Que respondem a qualquer coisa. Então, se a gente vai atrás de interesses pessoais, interesses, por exemplo, se eu vou perguntar quais são os números da Mega Sena, vai aparecer um que vai me falar quais são os números que vão dar na Mega Sena. Né? Se vai atrás de, estou precisando de um marido, vou perguntar para o espírito se eu vou conseguir arrumar um marido. Ele vai te dar até o nome. Assim, vai ser fulano de tal, o nome é fulano de tal. Aí você vai começar, né, a procurar, vai ser Joaquim. Aí você fica procurando Joaquim, se aparece 10 José, mas não, tem que ser Joaquim. E você passa a vida e não acha o Joaquim. Entendeu? Porque eles não estão preocupados com você, com a sua felicidade. Eles estão brincando, eles querem brincar, eles estão perturbados, eles estão atrapalhados. Enquanto mais pessoas estiverem na mesma condição dele, melhor. Por que os espíritos inferiores perturbam os encarnados? Porque é mais fácil. E por que eles fazem isso? Porque na condição em que se encontram de não conseguir fazer o bem, de não conseguir ajudar, de não conseguir se melhorar, eles têm a inveja do que os outros caminham. Então eles lutam para manter os outros ali do lado deles. Né? Aquele que está caminhando na estrada, está ficando para trás, está indo todo mundo embora, ele fica desesperado. Chamou, me espera aí, me espera aí. Falo, não, mas anda mais rápido. Não, mas eu não consigo, me espera aí. Mas não faz esforço para caminhar. Querem que os outros fiquem com ele. Né? E aí vai retardando a caminhada. Então, quem eles puderem segurar, quem eles puderem atrasar, eles fazem. Por pura inveja de não conseguirem, muitas vezes, caminhar como as pessoas caminham. Eu lembro aqui, há muitos anos atrás, quando eu comecei a frequentar o centro, o Douglas, a dona Neide conhece, não sei, acho que os outros aqui ninguém conhece. A Lígia conhece. Né? O Douglas era presidente do centro quando eu comecei a frequentar aqui. Eu não vou nem falar o ano, senão vocês vão pensar que eu sou velho, mas já tem um pouquinho de tempo. E ele fazendo uma palestra, tinha um quadro negro aqui, ele fez uma coisa interessante, mostrou uma coisa interessante. Quando nós vamos pensando sempre em algo ruim, e isso vai entrando em nós, vai entrando, é como se fosse uma água suja, ele colocou assim, um vaso e caindo água suja lá dentro. O vaso enche, a água suja começa a sair e ele vai depositando o sedimento no fundo do vaso. O vaso está sujo, o vaso é a nossa mente, cheio de coisa ruim que nós colocamos ali dentro. Vai pegando e vai sedimentando, vai pegando e vai sedimentando. Um dia a gente resolve limpar, não vou descer mais água suja, agora eu vou começar a jogar água limpa. Aí você começa a jogar água limpa. Aí ele começa a jogar para fora aquela água suja, um pouco. Mas o sedimento está lá grudado no fundo. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso remexer esse sedimento lá para poder soltar. Quando eu remexo nesse sedimento, o que acontece? A água parece que fica mais suja ainda. Então, isso muitas vezes acontece conosco quando nós começamos a pensar em sair de um caminho difícil. Quando a gente começa a procurar, agora eu estou indo ao centro, agora eu estou indo na igreja católica, agora eu estou indo na igreja protestante, parece que a minha vida piorou. Num primeiro momento piora. Piora, sabe por quê? Porque aqueles que te perturbavam, eles estavam tranquilos. Você não estava dando problema para eles, agora você está dando problema. Opa, esse cara está querendo seguir uma religião, ele está querendo perder, eu vou perder a rédea dele, então ele começa a atacar. Ele começa a mexer, ele começa
a te preocupar. E você vai mexendo, querendo tirar aquela coisa ruim dali e ele não quer sair. Então, num primeiro momento, quando a gente procura, ela parece que fica pior. Mas à medida que o tempo passa e nós persistimos em jogar água limpa, em bons pensamentos e bons sentimentos, aquilo ali vai saindo e vai melhorando, até que um dia essa água talvez se torne cristalina. Vai levar um longo tempo? Provavelmente sim, mas dá para ser feito dessa forma. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode e não será nunca uma profissão. Isso é uma coisa importante. Mediunidade séria não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada logo como uma dos ledores da boa sorte. Né? Não existe aí cartomantes, né? Ciganas que leem mão. Né? Dá para se confiar no que elas colocam? Né? Agora existe um outro problema, existe o sugestionamento. Muitas vezes as pessoas nos sugestionam e aí nós começamos a achar que tudo que está acontecendo é conforme ela falou. Por quê? Porque a gente canaliza nossa mente para tudo que alguém falou que iria acontecer conosco. E aí acontece. E não é difícil de entender. Quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, como todos nós aqui temos, né, talvez exceção ali de 2 ou 3 mais jovens, né, o resto está aqui aí na 4, na faixa acima dos 40, já um pouquinho mais experiente, né, não vou aumentar mais não, senão, mas na faixa dos 40, né, já um pouquinho mais experiente, a gente sabe quando uma pessoa chega perturbada, o que é fácil falar para ela para convencê-la de que o que ela deve fazer. Só que muitas vezes isso não é o correto a se fazer. Porque muitas vezes a pessoa chega num sugestionamento que você percebe na hora qual é o sentimento que a pessoa tem, qual é o problema que ela está passando. É muito fácil identificar. E é assim que muitas vezes esses ledores da sorte falam. Só de ficar conversando, eles já têm experiência suficiente para entender qual é o problema que está se passando conosco. E aí eles dão várias coisas que eles falam assim, puxa, não é que ele sabe tudo, não é que é só a gente não, todo mundo é nesse mesmo problema. E eles estão acostumados a conviver com isso. Só que isso não é regra para todo mundo. Né? Se a gente aceitar dessa forma, né, então fica complicado. Como também por um obstáculo que se opõe e que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável. Móvel, ela não fica fixa, né? Ela vai e vem. Quem aí se lembra das irmãs Fox, quem já estudou sobre as irmãs Fox em Hydesville, vai ver que quando elas começaram a comercializar a mediunidade delas, elas perderam a mediunidade. Né? O Cláudio uma vez fez uma palestra aqui sobre, né, todo esse processo de Hydesville ali, e é interessante, elas chegaram a ser colocadas dentro de uma casa, né, com mais alguns médiuns ali, pessoas que cobravam para produzirem mediunidade, não conseguiram. Por quê? Porque ela é móvel, ela vai e vem. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ela é fugidia, ela não é palpável, ela é impalpável. Né? Então eu não tenho como tocar, eu não tenho como segurar, eu não tenho como prender a mediunidade. Terceiro, ela é mutável, ela muda. Né? Eu posso hoje ter um tipo de mediunidade, amanhã eu posso ter outro tipo de mediunidade. Né? Posso hoje sentir sua presença, amanhã eu posso ouvir, depois de amanhã eu posso falar, depende muito das circunstâncias. E um outro ponto muito interessante que ele coloca aqui para nós encerrarmos, ela depende dos espíritos. Mediunidade é aquele que está no meio. Se eu tenho o dom, se eu tenho a capacidade, se eu tenho o desenvolvimento, mas não tiver espírito para se comunicar comigo, eu não vou ser médium. Eu não vou dar mediunidade. Né? Foi o que aconteceu com as irmãs Fox. Quando elas passaram a cobrar pelas assistências, os espíritos, opa, não é isso, corta e bloqueia qualquer espírito, se chegar próximo a elas, e aí elas não conseguiam mais produzir os fenômenos mediúnicos.
E se nós começarmos a agir dessa forma, né, também vai ser esse mesmo ponto. Vai se cortar, porque a mediunidade, ela depende do espírito. Você é um intermediário. Você está no meio entre um e outro. Médium é isso, aquele que está no meio, né? Meus irmãos, a hora vai avançar, é o que nós tínhamos a colocar na noite de hoje. Nosso muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.